Bom, então vamos lá. Hoje aula 16, limites infinitos, tá? Na aula passada nós estudamos limites no infinito. Hoje vamos estudar então limites infinitos e também ver exemplos. Bom, então a ideia é, vou começar aqui com um exemplo. A função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Você já pode fazer o gráfico no GeoGebra, né? Tá? E perceber o seguinte, essa função tem uma propriedade interessante quando x se aproxima de zero. Tá? Nós já estudamos x indo ao infinito e x indo a menos infinito. Agora nós vamos ver situações desse tipo. Olha o que acontece com o gráfico dessa função, 1 sobre x ao quadrado. Ela tem esse aspecto. Se eu aproximar do zero pela direita, então aqui está um x, eu rebato o gráfico, aqui eu tenho um f de x. Se eu me aproximar um pouquinho do zero, o 1 sobre x ao quadrado ficou maior. E aproximo um pouquinho mais do zero, vai ficando ainda maior. E quanto mais eu me aproximo do zero, 1 sobre x ao quadrado vai ficando cada vez maior. Então, quando x se aproxima do zero, nesse caso aqui pela direita, o f de x, que é 1 sobre x ao quadrado, fica muito grande, vai para valores muito altos. Nós vamos definir já já, que significa que ele vai para infinito. Tá? Da mesma forma, quando o x tende a zero pela esquerda. X se aproxima de zero pela esquerda, o gráfico, né, da função vai crescendo. Então, quando x se aproxima do zero, tanto pela direita ou pela esquerda, f de x, 1 sobre x ao quadrado, fica muito grande. Então, o x está se aproximando de um ponto, porém, quanto mais próximo está desse ponto, maior é o valor da função. Então, isso aqui é o limite infinito. Da mesma forma acontece com a função 1 sobre x. Aqui está a função 1 sobre x, o gráfico feito no GeoGebra. Tá? Então, ao aproximarmos do zero, nós calculamos essa função na aula passada, né? Definimos o limite, e uma das propriedades dessa função é que quando x vai para infinito, a função vai para zero, e quando x vai para menos infinito, a função também vai para zero. Agora nós estamos analisando o que acontece quando x se aproxima do zero. Então, nesse caso, quando x se aproxima do zero pela direita, a função fica muito grande, tende ao infinito. Vendo? Vamos olhando, quanto mais próximo do zero, maior é o valor da função. E quando x tende a zero pela esquerda, menor é o valor da função. Então, nesse caso, x tendendo a zero pela direita, o x fica muito grande. X tendendo a zero pela esquerda, o x fica muito pequeno. O valor, né, f de x. X tende a zero pela esquerda, f de x fica muito pequeno. X tende a zero pela direita, f de x fica muito grande. Tá? Então é o que nós vamos definir agora, limite de f de x, quando x tende a um ponto x0 pela direita. Vamos supor que nós temos um raio todo contínuo do domínio da função, né, do tipo x0b. Tá? E vamos definir então o limite de f de x, quando x tende a x0, igual ao infinito. Quando isso acontece? Né? Ou seja, quando x tende a x0 pela direita, o f de x fica muito grande. Essa é a ideia. Tá? Por definição, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta com x0 mais delta menor do que b, tal que, se o x está entre x0 e x0 mais delta, tá? Nesse caso aqui, ó, significa que o x está se aproximando do x0 pela direita, tá? A imagem dele, f de x, fica maior do que epsilon. Como o epsilon é arbitrário, tá? Exatamente essa ideia. Para qualquer valor de epsilon, eu consigo pegar um x, um delta, de maneira que se o x está próximo de x0 nessa raiozinho, nessa vizinhança delta, então a imagem do xf de x fica muito grande. Ultrapassa qualquer valor dado de epsilon. Então isso que significa que é o limite da função f de x para x tendendo a x0 pela direita é igual ao infinito. Da mesma forma, se poderia definir a limite para x tendendo a x0 pela esquerda. Por exemplo, a função x ao quadrado. Está aqui o gráfico feito no GeoGebra, né? Tá? Desculpe, voltando, né? A função 1 sobre x, né? Tá? Então, quando x tende a x0 pela direita, a função fica muito grande. Quando x tende a x0 pela esquerda, a função fica muito pequeno. Tá? Uma outra situação é essa daqui, né? Igual que acontece na função x ao quadrado.
tá? Quando x tende a infinito, nós definimos, né, quando x, nós estudamos na aula passada, quando x tende a infinito, a função se aproxima de um ponto. Mas pode acontecer que a função não se aproxime de ponto nenhum, por exemplo, a função x², quando x cresce, a função x² também cresce. E quando x vai para menos infinito, a função x² também fica crescendo, tá? Então, nesse caso, a gente vai dar a ideia da noção do limite para x tendendo a infinito é igual a infinito, tá? E poderia usar a mesma ideia para definir x tendendo a menos infinito. Então, a ideia é essa, né? O intervalo a infinito contido um raio, né? A infinito contido o domínio da função. Então, quanto maior é o valor de x, maior é o valor de f de x. Então, dado qualquer epsilon, existe um delta que a partir de x para frente de delta, a imagem dele ultrapassa o epsilon. Então, como o epsilon é arbitrário, quanto maior for o epsilon, você pode ir tomando x cada vez maior e a função vai crescendo, crescendo. Então, essa é a ideia do limite da função f de x ser infinito quando x tende ao infinito. Tá? Da mesma forma, poderia definir x tendendo a menos infinito. Tá? Então, tá aqui. Você poderia agora, deixa para você pensar nas definições, né? F de x quando x tende a infinito é igual a menos infinito. Da mesma forma, f de x quando x tende a x0 para a direita é igual a menos infinito. O limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito. E você pode ficar combinando as possibilidades aí. Tá? Bom, teorema. Agora esse teorema que é importante. É esse teorema que vai dizer como que nós vamos trabalhar com os símbolos infinito menos infinito. Tá? Bom, então eu vou enunciar o teorema aqui para x tendendo a infinito, mas pode trocar para x tendendo a um ponto x0 pela direita, pela esquerda, ou para x tendendo a menos infinito. Tá? Esse x tendendo a infinito vale o mesmo resultado se a gente trocar. X tender a menos infinito, x tendendo a x0 pela direita ou pela esquerda. Ou até mesmo x tendendo a x0. Então, olha só. Se temos duas funções de forma que quando x tende a infinito é igual a infinito, então a soma, o limite da soma também é infinito. O produto, o limite do produto também é infinito. Multiplicação de uma constante pela função também é infinito. É como se a gente pode dizer informalmente que infinito mais infinito é infinito. Infinito vezes infinito é igual a infinito, tá? Alguns livros para diferenciar entre infinito e menos infinito escrevem mais infinito, tá? Pode escrever, pode deixar só infinito ou mais infinito. Bom, se o limite da função f de x quando x tende ao infinito é igual a L, e o limite da g de x quando x tende ao infinito é igual a infinito, tá? Ou seja, você tem um infinito e o outro um número, tá? O produto, o limite do produto é igual a infinito se o L é maior do que zero. E é igual a menos infinito se o L é menor do que zero. Então perceba que essa segunda afirmação está dizendo, por exemplo, que informalmente, né, que infinito vezes um número positivo é infinito. Infinito vezes um número negativo é menos infinito. Mais ainda, se um limite é infinito, tá? E o outro é menos, aqui é menos infinito, tá? Então, o limite do produto, f de x vezes g de x, é igual a menos infinito. Ou seja, infinito menos infinito é igual a menos infinito. Aqui você corrige, por favor, é menos e não mais, tá? Ou seja, infinito vezes menos infinito é menos infinito. Então tem uma espécie de regra de sinal aí, né? Tá? Menos infinito vezes infinito fica menos infinito. Se o limite da f de x quando x tende a infinito é igual a L, e o limite da g de x quando x tende a infinito é igual a infinito, a soma é igual a infinito. Para qualquer L aqui, tá? L não precisa ser positivo, pode ser negativo. Se você somar um número real ao infinito, é o infinito. Da mesma forma, se você somar um número real ao menos infinito, é igual a menos infinito. Mais ainda, menos infinito, né? Se os dois vai para menos infinito, se o limite para x tendendo a infinito da f é igual a menos infinito, e o limite da g, aqui é g, tá? Para x tendendo a infinito é igual a menos infinito, então a soma
infinito mais menos infinito é igual a menos infinito, e o produto fica mais infinito. Então tem uma espécie de regra de sinal aí, né? Menos infinito vezes menos infinito dá mais infinito, né? Menos e menos ficou mais aqui no produto, tá? Bom, por fim, se o limite da f de x quando x tende a infinito é igual a L, e o limite da g de x quando x tende a infinito é igual a menos infinito, então o produto fica menos infinito se o L é maior do que zero e infinito se o L é menor do que zero, ou seja, infinito vezes menos infinito vezes um número positivo é menos infinito vezes um número negativo fica mais infinito, menos e menos ficou mais aí. Então esse teorema é preciso olhar com cuidado as sentenças que ele dá informação de como que a gente opera com os símbolos mais e menos infinitos, tá? Então observações, a primeira é o que eu já disse no início, podemos trocar x tendendo ao infinito por x tendendo a menos infinito, x tendendo a x0 pela direita, x tendendo a x0 pela esquerda ou até mesmo x tendendo a x0, tá? Resumindo o teorema, podemos fazer essa tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabelinha nos dá a informação de como trabalhar então com os símbolos mais e menos infinito, como fazer as operações, né? Então, por exemplo, infinito mais infinito é infinito, menos infinito mais menos infinito é menos infinito, o número L vezes infinito é igual a infinito se o L for maior do que zero, tá? Então tem aqui, ó, L mais menos infinito é igual a menos infinito. Então seria interessante que você anotasse depois essa tabelinha, pausa o vídeo, anota essa tabelinha e pensa um pouquinho no teorema e pensa um pouquinho no que essa tabelinha tá dizendo, né? Nos ajuda a trabalhar com as operações, com os símbolos mais, ou fazer operações com os símbolos mais ou menos infinitos. Por exemplo, aqui, ó, menos infinito vezes menos infinito é igual a mais infinito. Menos e menos é mais no produto, né? Infinito vezes menos infinito é menos infinito. Mais e menos é menos, tá? Observação, muito cuidado com as seguintes situações que nós chamamos de indeterminações. Então, ao fazer o limite, se ocorrer mais infinito menos infinito, é uma indeterminação, tá? Não é zero. Indeterminação no sentido de que não foi possível calcular o limite dessa forma. Você precisa tentar outra estratégia para calcular esse limite, tá? Então, mais infinito menos infinito é uma indeterminação. Não é zero, tá? Da mesma forma, menos infinito menos menos infinito, tá? É uma indeterminação. Então, quando aparecer essas indeterminações, significa que o processo que você está utilizando para calcular o limite não foi suficiente e precisa lançar mão de mais recursos ou outra estratégia. Outra indeterminação, zero vezes infinito, tá? Então, zero vezes infinito não é zero e também não é infinito, tá? É uma indeterminação. Infinito sobre infinito também é indeterminação. Zero sobre zero também é indeterminação. 1 elevado ao infinito, 0 elevado a zero, infinito elevado a zero. Então, cuidado, né? Então, aqui é a maneira de fazer as operações com os símbolos mais e menos infinitos. Mas, essas aqui são indeterminações, também temos que tê-las em mente, tá? Quando elas aparecem, significa que a estratégia que estamos utilizando até o momento para calcular o limite não foi suficiente, ok? Bom, visto isso, então, vamos fazer alguns exemplos, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo. A ideia é que nesse curso, né, por ser um curso de matemática para administração, contabilidade e economia, né, você pode utilizar recursos computacionais, fazer um gráfico, analisar, né, fazer algebra para fazer o gráfico da função, saber quando o x cresce, o que está acontecendo, se a função vai para mais infinito, se existe algum ponto, né, onde a função tem limite mais infinito ou menos infinito, né? Tá? Então você pode usar recursos computacionais, se for o caso. Vamos fazer aqui um exemplo, ainda sem algum recurso computacional, limite de quando x tende a infinito de x ao quadrado. Tá? Um pouquinho ainda, tá? É esse mesmo, ok? Bom,
Antes ainda de fazer o x ao quadrado, vamos pensar um pouquinho aqui. Vou fazer aqui no cantinho um rascunho. Tá? Embora, né, a gente sabe que x ao quadrado tem o gráfico como uma parábola, ok? De forma que quando x cresce, o f de x também cresce, né? Tá? Então a gente já sabe que isso aqui vai ser mais infinito. No entanto, a gente pode ainda pensar, né, para explorar um pouco mais o conhecimento, se fosse limite para x tendendo ao infinito só da função x. A função x é uma reta passando pela origem, ok? Então aqui é infinito, porque conforme o x cresce, o f de x também cresce, né? A gente já estudou que a função ax mais b, f de x igual a x mais b, é crescente se o a for positivo. Nesse caso aqui o a é 1, o b é 0, então essa é uma função crescente, né? Então f de x igual a x é uma função crescente. E se a função é crescente, né, o limite dessa função vai ser infinito, né, uma vez que ela cresce, crescente, né, em todo o domínio. Tá? Agora, formalmente, tá? Poderíamos, né? Então, qual que seria a ideia? Dado um epsilon maior do que zero, a gente precisaria exibir um delta, né? Então, dado um epsilon maior do que zero, como essa função ela é x, é bem facinho, né? Basta que escolher, né? Tome delta igual a epsilon. Porque aí está bem claro que se o x for maior do que delta, tá? A f de x, que também é x, é maior do que delta, que é epsilon. Tá? Então, essa é, se estou fazendo aqui por definição, né? Tá? Mas o importante aqui é a gente ter em mente que o limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a infinito. Tá? Então, poderíamos aqui usar então a expressão, escrever isso como limite, somente para explorar o exercício, x vezes x, ok? Ora, acabamos de ver então que o x vai para infinito, esse outro x vai para infinito. Vamos colocar aqui como, entre aspas, aqui, o que temos então? Infinito vezes infinito. X vai para infinito e o x também vai para infinito, quando x tende a infinito. Então, infinito vezes infinito é infinito. Que era o que a gente já tinha em mente, quando o x vai para infinito, a f de x também cresce bastante. Então, tá aí nosso primeiro exemplo. Bom, segundo exemplo, limite de quando x tende a infinito da função polinomial 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Você pode fazer no GeoGebra, né, para ver esse gráfico, tá? Ou pode simplesmente então fazer o seguinte: posso escrever então esse polinômio da seguinte forma: eu coloco a maior potência em evidência, que é x ao quadrado, e obtenho então 3 menos 5 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Vimos na aula passada, né, que quando o x vai para infinito, esse daqui vai para zero, esse daqui também vai para zero, assunto da aula passada, tá? Então, o que resulta aqui? X ao quadrado, que acabamos de ver no exemplo anterior, que é infinito, e aqui o 3. Então, vou colocar aqui, né, entre aspas, obteríamos então infinito vezes 3, e aqui ficaria ainda menos 0 mais 0. O 0 não acrescenta, ficaria infinito vezes 3, isso é igual a infinito, mais infinito. Ok? Mais um exemplo, então. Limite
de quando x tende ao infinito da função racional x ao cubo mais 3x menos 1 dividido pela 2x ao quadrado mais x mais 1. Ok? Procedemos da mesma forma, de forma análoga. Podemos fazer o gráfico no GeoGebra para ter uma noção, né? Temos uma função racional, então podemos seguir o raciocínio anterior de colocar a maior potência em evidência, tá? A maior potência em cima é x ao cubo, então obtemos x ao cubo, 1 mais 3x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Então esse é o argumento que nós estamos utilizando desde a aula passada, colocando a maior potência em evidência. E embaixo obtemos x ao quadrado, que multiplica 2 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Agora temos uma noção, né, do que acontece. Porque olha só, x ao cubo sobre x ao quadrado fica x, tá? Esse daqui vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, assunto da aula passada vai para zero. X ao cubo sobre x ao quadrado fica x, e aqui fica meio. Então, obtemos aqui infinito vezes meio. Ok? Que ainda é infinito. Ok? Vamos então para o próximo exemplo. Exemplo 4. Esse aqui, ó, limite para x tendendo a 1 pela direita, 1 sobre x menos 1. Pode fazer o gráfico, tá? Dessa função, e você vai ver que ela é uma coisa muito parecida com a função 1 sobre x, porém está deslocado 0 para o ponto 1. Tá? Bom, como é que a gente pode proceder aqui então? Bom, podemos então basicamente fazer assim, ó. Ó, o x está tendendo a 1 pela direita. Então, ó, x, o denominador, né? Então, x menos 1, ou seja, então o x é maior do que 1. O que implica, então, que x menos 1 é maior do que 0. Tá? E, se olhar só na parte de baixo, o limite para x tendendo a 1 pela direita de x menos 1, tá? É igual que 1 menos 1, 0. Ok? Logo, então, aqui, o limite de 1 sobre x menos 1 ficaria 1 sobre... Quando 1 sobre... Podemos escrever assim, ó, 0 mais, né? Tá? Então, isso daqui ficou 1 sobre 0 mais igual a infinito. Eu já vou explicar melhor isso, mas é bem interessante lembrar que o que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. Olhando para a função 1 sobre x. É esse o que importa. Tá? Então, 1 sobre 0 mais... Então, estou fazendo aqui um rascunho. É muito útil digamos assim, esse esqueminha aqui. 1 sobre 0 mais, na verdade, é o limite da x tendendo a 0
pela direita da função 1 sobre x, que a gente sabe que é mais infinito. Olha, quando x se aproxima para zero aqui, a função aqui dá mais infinito. E 1 sobre 0 menos seria o limite para quando x tende a 0 menos da função 1 sobre x, que nesse caso aqui, quando x tende a 0 pela esquerda, a função é menos infinito. Nesse caso, nós usamos só esse daqui. Tá? Então, como x tende a 1 pela direita, aqui embaixo fica o zero, que é o zero mais, que na verdade é o limite para x tende a 0 de 1 sobre x. Tá? Então, utilizando esse recurso aqui, né, esse esqueminha, a gente chega que é infinito. Se você quiser ser um pouco mais rigoroso, você pode procurar nos livros, por exemplo, e fazer uma mudança de variável para cair na função 1 sobre x. Mas aqui a gente vai usar esses dois esqueminhas aqui quando isso acontecer. Bom, então acho que eu fiz um de cada, né? Pelo menos um de cada situação. Depois nós vamos fazer mais exercícios para fixar mais as ideias, mas nesse momento é importante que você faça uma revisão, assista, anote, faça anotações, refaça os exemplos e depois os exercícios. Obrigado, então, até a próxima aula.